Pessoal, então, introduzindo aqui a nossa temática de hoje, dando sequência às entrevistas que estão sendo feitas pelo NDC, né? Então, o nosso direito civil, daqui a pouquinho aí os meus colegas fazem parte do site junto comigo, devem entrar, professor Renê, professora Mariana. Então, dando sequência às entrevistas que a gente está fazendo para poder fechar o ano aí de 2020 pelo Nosso Direito Civil, www.nossodireitocivil.com. Eu imagino que quase todos vocês aqui já devem conhecer o nosso site, o nosso trabalho. Quem não conhece, estamos à disposição. Esse ano, próximo ano de 2021, a gente vai ter muito mais novidades. Esse ano de 2020, todos sabem, foi um ano bastante atípico, né? E o nosso site ainda estava bastante no começo, agora a gente tem um canal no YouTube também, né? Então, no próximo ano, vocês podem ter certeza que a gente vai ter muito mais novidades aí para vocês. Boa noite, professor Claudinei, que honra tê-lo aqui com a gente. Então, eu vou iniciando, já que agora a gente já está aí com 15 participantes, a nossa segunda entrevista, o NDC Entrevista, agora para a gente encerrar o ano, é com a Kênia Lucas, né? A Kênia é corretora de imóveis há 11 anos, né, Kênia? Devidamente credenciada. Ela é também graduanda em Direito, bacharelanda, né, em Direito, faz com a gente o curso de graduação em Direito pela Faculdade Kennedy, foi minha aluna esse semestre, é uma aluna brilhante, se não fosse nós não a convidaríamos. Boa noite, professor Renê, está aqui já entrando. Então, nós vamos fazer um bate-papo bastante leve com a nossa querida aluna e amiga, né, a Kênia Lucas, sobre direito imobiliário. O nosso tempo não é muito longo, né? Então a gente separou aqui algumas questões que geram dúvidas nas pessoas e que vão ser muito importantes aí, né? A gente debater um pouquinho para todas aquelas pessoas que pretendem adquirir um imóvel, né? Então, começando aí pela importância de fazer um bom contrato, né, professor Renê? Isso aí eu acho que é importantíssimo a gente estar sempre sinalizando, né, e relembrando, mas a Kênia vai dar algumas dicas aí para nós de direito imobiliário, muito importantes. Foi um prazer tê-la como aluna, Kênia, sempre nas nossas aulas participando de uma forma muito ativa, mesmo nesse período aí de ensino à distância, né, a gente ficava doido para ouvir a Kênia, porque a Kênia sempre tinha uma contribuição muito relevante para dar para a gente nas nossas aulas de direitos reais, né? Então foi um prazer tê-la como aluna. Eu vou começar perguntando aqui para você, Kênia, quais são os primeiros cuidados que o cliente deve adotar quando ele inicia os procedimentos para a compra de um imóvel? Então, essa dúvida que pode parecer banal, ela é uma dúvida que traz muitas inquietações, né? A pessoa, de repente, ela se vê ali na condição de adquirir um imóvel, seja o primeiro, o segundo, né? Qualquer que seja, e aí ela fica na dúvida, eu devo fazer o que primeiro? Eu devo consultar um advogado? Qual é a documentação que eu tenho que reunir? Então, primeiro, eu quero que você aponte para a gente quais são essas providências iniciais que o cliente deve adotar para iniciar esse processo de compra de um imóvel. Primeiro, boa noite a todo mundo que está aí dando uma força para a gente na live. Queria cumprimentar o professor Renê pela essa iniciativa, né, excelente de estar fazendo essas entrevistas. São temas que a gente aborda que vem só somar mesmo no dia a dia da gente, porque o direito imobiliário é algo que a gente está ali no dia a dia mesmo vivenciando, né? Direito privado não tem como. E gostaria de parabenizar também a professora Silvia pelo Dia da Advogada, né? Mulher advogada. E Obrigada. eu me espelho muito e tive a honra de ser sua aluna e quero ainda ser aluna aí por muito tempo, se Deus quiser, e aprender muito, como eu aprendi muito nesse período que passo. Bom, eu assim, sou suspeita para falar do imobiliário, do direito imobiliário, então, que me pegou desde quando eu comecei realmente a ser corretora de imóveis há 11 anos, e sempre quis estudar o direito imobiliário, sempre quis estudar o direito, mas eu não tinha oportunidade de aprofundar muito, mas eu lia muito a questão do direito imobiliário e como que funcionava. E a gente que está vivenciando dia a dia nesse mercado,
a gente acaba aprendendo meio solta como que funciona toda essa área. Então, o cliente, para ele poder iniciar um poder de compra, primeiramente, ele tem que ver a condição financeira dele. O poder que ele tem em mãos, que é o financeiro. Se ele tem aquela condição de comprar aquele imóvel que ele tanto sonhou, se agora ele pode esperar um pouco, em vez de comprar uma casa, comprar um apartamento, em vez de comprar uma casa, uma cobertura, e é assim que a gente vai. Então, inicialmente, o poder financeiro que ele tem, né? E a segunda coisa, além de se ele for financiar, ver a condição junto ao agente financeiro, qualquer banco que financia um imóvel, se ele tem condições financeiramente de arcar com aquela prestação. Porque às vezes o cliente sonha, mas ele não tem a condição de pagar uma prestação um certo valor. Ali vai pagar a prestação, ele vai pagar o condomínio, ele vai pagar o IPTU, então ele tem que somar todas essas despesas, além da despesa da mudança e da documentação. Minha mãe entrou, não posso deixar de dar um tchauzinho para ela que não. Então, o cliente ele tem que estar atento a essa questão, que é um conjunto de ver o poder de financeiro dele, ver a condição de financiar, e estando apto a financiar, ele visitar o imóvel. E a visita é muito importante, porque não é só conhecer o imóvel à primeira vez, né? O cliente ele tem que ir no imóvel, eu costumo falar, vai de manhã, vai à tarde, passeia à noite lá na porta, que às vezes à noite tem um baile funk lá do lado, Verdade. e ele não sabe, né? Às vezes tem uma igreja evangélica, nada contra, mas tem uma igreja evangélica em frente e faz muito barulho. Minha irmã também entrou, deixa eu dar um tchauzinho para ela, a família toda. Coisa boa. Então, às vezes tem a igreja do lado que faz muito barulho. E ele tem que analisar se passa um ônibus na porta, se a distância entre uma padaria e um açougue, se aquilo ali, né, vai ser satisfatório para ele. Porque só comprar pelo valor, ele vai arrepender depois. E aí é que está um contrato bem feito, que o professor Renê sempre fala para a gente nas aulas, né? Um contrato bem feito, bem analisado. O direito imobiliário, ele é isso, ele te dá a oportunidade de você fazer a negociação. Então, você tem uma negociação direta com quem está vendendo e colocar ali o que cada um tem de ideia para que o negócio possa concretizar tranquilo e uma segurança jurídica. Então, visitar o imóvel também, né, eu acho assim, é essencial. Localização, porque senão isso tudo vira realmente um pesadelo. É um sonho que vai virar pesadelo. Eu falo que todo corretor de imóveis deveria fazer direito ou direito imobiliário, para poder estar dentro da área e aprender realmente o que a gente precisa ter uma atenção específica com quem também está comprando. Né? Além da documentação, que também eu acho que tenho certeza que é muito importante também analisar a documentação do imóvel. Eu sempre falo, matrícula e ônus atualizada, matrícula e ônus com ações, é um documento essencial. Isso aí na verdade, o corretor ele tinha que tirar quando ele faz a captação do imóvel. Como isso às vezes gera um valor para o corretor e ele não quer gastar, ele às vezes só quer ganhar, às vezes não tem como ele tirar. Então, ele vai trabalhar a venda do imóvel e depois, quando vender, que ele vai olhar como que está a documentação. Isso assim, acontece muito, porque realmente ele não tira a documentação antes, né? Ele só retira a documentação depois. E analisar essa documentação, ver se o imóvel está regular, se o IPTU está em dia, se o condomínio está em dia, né? É uma obrigação próprio terreno que acompanha o bem, ele não acompanha a pessoa, esse débito, ele vai direto com o bem. Então, são coisas minuciosas que o corretor tem uma responsabilidade e eu acho que quem tem o interesse na compra também tem que ter uma responsabilidade também de estar olhando essa documentação, que é essencial para um negócio bem feito, né? Com certeza, Kênia. E para não ter más surpresas também, né? Você tocou no ponto da matrícula. É fundamental, isso é até o óbvio, mas quantas vezes as pessoas esquecem disso? Você precisa checar junto ao registro se aquela pessoa que está vendendo para você é realmente o dono. Porque se ela não for proprietária daquele bem, ela vai ser mero possuidor. E vai ficar difícil lá na frente
fazer a transferência desse direito de propriedade. Quero agradecer aí também a presença da professora Lucélia, uma alegria ter você aqui com a gente e as nossas queridas alunas e alunos que estão aqui entrando. Anne, Não é? Muito, muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, eu vou aproveitar esse ponto aí que a Kenny tocou para você esclarecer aí para a gente quais seriam, então, esses documentos, Kênia, que seriam necessários aí por parte do promitente vendedor e também do promissário comprador. o promitente vendedor, ele não tem muito o que apresentar. Os documentos dele necessários são documento de identificação, identidade e CPF. Hoje, os bancos estão aceitando, devido à pandemia, estão aceitando os documentos vencidos, né, de CNH. Eu, particularmente, não pego. Eu prefiro pegar uma identidade atualizada, com menos de 10 anos, a foto está certinha, está direitinha, porque é uma segurança também que eu estou passando para o cliente. A lei não fala em certidão de casamento ou nascimento atualizada, tanto é que os bancos não exigem, mas eu também peço. Eu atualizo para o cliente ele tem uma certa dificuldade de ir em tudo enquanto é lugar. Então, até o despachante é bem visto nessa história, porque além dele ser contratado, ele faz o serviço que a pessoa que está comprando, o promitente comprador, não tem tempo de fazer. Então, o vendedor, além do documento de identidade, CPF ou CNH atualizada, a certidão de estado civil atualizada, o comprovante de endereço atualizada, certidão de feitos ajuizados, federal, judicial, Receita, da Justiça do Trabalho, tudo. Criminal, até criminal eu tiro. Então, eu junto esse pacote de certidões de feitos ajuizados e tudo estando negativo, eu anexo junto até com o contrato de compra e venda. Se tiver alguma certidão positiva, aí eu peço ele para tirar aquela certidão de objeto em pé, para a gente poder verificar como que está o processo, se tem algum processo de execução, que vá até atrapalhar, né, a negociação do imóvel. Então, esses são os documentos primordiais aí do vendedor, pessoa física. Além desses mesmos documentos dele, precisa dos documentos da esposa também, caso ele seja casado. Pessoa jurídica, aí a gente precisa dos documentos dos sócios, do CNPJ da empresa, do contrato social e os documentos de feitos ajuizados também. Excelente, Kenny. Você falou aí, inclusive, da figura do despachante, né? É claro que a contratação do despachante, ela não é obrigatória, claro que não, mas é interessante. Eu, por exemplo, eu confesso que eu arrependi de não ter contratado desde o início. Ajuda bastante. Também não é obrigatório, mas é bom. Então, podendo, né? Eu daria essa dica para pessoas amigas com absoluta certeza, né? Então, me mostra como faz a diferença. Ei, João Salvador, boa noite. Ei, Paula. Pois não? A gente sabe o caminho a seguir, né? Às vezes o cliente, ele não sabe qual caminho ele vai seguir, então, em vez da gente levar pouco tempo em conseguir esses documentos, ele vai levar aí um mês e meio, mais ou menos, para poder conseguir esses documentos, que é uma facilidade que a gente tem de saber o caminho exato a seguir. Então, gente, despachante imobiliário é essencial, como o advogado também. Eu acredito, eu vejo assim que o Brasil, parece que ele tem uma regra, né, que o advogado imobiliário, ele nunca está na área que vai fazer na compra e venda, um contrato de compra e venda. As pessoas não contratam um advogado. Eles contratam o corretor para mostrar imóvel. Ok, bacana, o corretor está aí, ele tem cresce. Ele é pago para poder, recebe a comissão dele para poder fazer o serviço dele bem feito. E o advogado, ele vem para auxiliar, para verificar a conformidade da documentação, o contrato de compra e venda, se ele está ali de acordo com as normas que realmente, né, a lei exige. Então, eu não vejo o porquê das pessoas realmente não contratarem o advogado para auxiliar em uma compra e venda. E aí, depois, a dor de cabeça, esse sonho que vira uma dor de cabeça, já era, né? Vai ter, lógico, tem a justiça aí, que você pode acionar o vendedor ou o próprio corretor de imóveis, né? Se for
detectado lá que ele tem a culpa, mas aí já era, né? É um tempo aí que vai prolongar na sua compra. Então, eu acho que o corretor de imóvel, o advogado, ele é essencial nessa relação aí jurídica. Muito De bem compra-venda. ponderado, Kênia. Nós temos uma pergunta super interessante aqui do Davidson. Boa noite, Davidson. Que nós vamos, certamente eu vou abordar aí o seu questionamento, porque uma das perguntas que eu separei para fazer aí para a Kênia foi quanto à responsabilidade do corretor. Então, nós vamos chegar lá, a pergunta dele é bastante pertinente. Então, você tocou num ponto crucial, né? Nós vivemos aqui no Brasil a cultura do litígio. Então, normalmente, a pessoa ela só procurou advogado depois que o problema já está instaurado. Mas isso não é o ideal, né? Certamente o professor Renê já explicou muito bem contratos para vocês. E um contrato mal feito, ele é uma dor de cabeça eterna na sua vida. Quando não eterna, né? Pelo menos por um tempo aí considerável. E quando é feito o contrato de compra e venda, o advogado, atuando preventivamente, analisando aquele contrato, ele consegue sim modificar várias cláusulas. Eu mesma modifiquei várias cláusulas com êxito do meu contrato de compra e venda, porque eu sabia que tinha cláusula abusiva. Então é importantíssimo que sim, que você pague o advogado para analisar o contrato. Isso evita uma dor de cabeça lá na frente, né? Então, muito Exatamente. esclarecedor esse ponto que você trouxe aí para gente. Kênia, fala para a gente um pouquinho da importância do registro no CRI. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não vou registrar, é caro. Mas eu tenho ali uma escritura pública de compra e venda, então eu estou seguro. Para que eu vou registrar? Para que eu vou lá gastar mais uma fortuna, o cartório, né? A gente sabe que as taxas não são baratas, mas então conta pra gente qual que é a importância de se ter um registro no CRI. E aí eu não estou falando de uma simples escritura, estou falando de um registro no cartório de registro de imóveis. Conta pra gente. Às vezes o cliente tem essa mentalidade de que eu já peguei muitos clientes que me entregaram a escritura, fui pegar a documentação, me entregou a escritura, eu falei, mas é o registro. Não, Kênia, eu dei o dinheiro para o corretor registrar. O corretor não registrou, e para ela aquilo ali era a escritura registrada. Então, você fazer a escritura é uma coisa, e você registrar a escritura é uma outra etapa. Então, para quem vai comprar um imóvel à vista, você fazer uma escritura junto ao cartório de notas, você faz em qualquer cartório de notas do Brasil, mas levar a registro, você é obrigado a levar a registro onde o cartório de registro está na sua região. Então, aqui em Belo Horizonte, cada bairro, né, ele concentra um cartório. Então, Heliópolis, o bairro Heliópolis concentra lá no Quinto Ofício de Registro de Imóveis. Então, Floramar, Quinto Ofício, Renda Nova, já é Sexto Ofício. Então, o cliente fazendo a escritura, ele precisa levar esse contrato para registrar, senão a coisa não vai consumir, não vai se consumar. Então, o imóvel vai ficar em nome do proprietário anterior. E muita gente aproveitando esse gancho para a gente poder falar da escritura e da obrigação de registrar a escritura, é do contrato de gaveta. A gente vê muito o cliente fazendo o contrato de gaveta. Então, eu vendi para o João, beleza, fiz o contrato de gaveta porque eu não quero fazer financiamento agora, eu não quero fazer escritura, eu não tenho dinheiro para fazer escritura, e eu vou fazer escritura lá na frente. Ah, mas aí lá na frente eu resolvi vender para Maria um contrato de gaveta. Maria foi lá, o contrato de gaveta ele já diz tudo, né, gente? É contrato que você enfia lá dentro da gaveta e esquece dele. Vou vender para Maria, a Maria vai vender para José. E aí vai. Essa cadeia de possuidores não leva a nada, porque são só possuidores, só tem a posse daquele imóvel. Né? Ele não tem a propriedade. E a propriedade só tem quem registra realmente o imóvel. Então, esse clichê que a gente costuma falar, só quem é dono é quem registra, só quem é dono é quem registra. Só quem tem a propriedade de fazer alguma coisa com o bem é quem realmente está com o nome no registro. Porque isso acarreta tantos problemas, o risco em não registrar, né? Um exemplo é um bloqueio de um bem por uma ação trabalhista. Então, se você não registrou aquele imóvel, tem uma ação trabalhista em nome do vendedor, e você não registrou, você pode perder o bem. Né? Lógico que você vai aí acionar o Poder Judiciário contra o vendedor, mas você vai ter dor de cabeça para frente. Então, é muito importante
E a Elaine não esquece disso jamais, que ela já me falou isso no Instagram, e ela não esquece disso depois que a gente falou bastante disso, que é essa cadeia de posse que as pessoas vêm fazendo contrato de gaveta e não registram. Isso é muito perigoso, além da morte dos herdeiros, da morte do proprietário, né, do vendedor. Então, lá na frente, se você, aqui agora, se você comprou com escritura ou com contrato de alienação fiduciária, até mesmo contrato de alienação fiduciária, você é obrigado em 30 dias a registrar, porque senão o vendedor não recebe, né? E aí você também só vai ter a posse porque a propriedade está lá em nome do banco, é para você quitar o imóvel. A gente pode falar isso também mais para frente. Mas é importantíssimo você, fez a escritura, na mesma hora você já sai dali, ou o corretor, ou o despachante, e vai ao cartório de registro de imóveis. Porque você vai dar publicidade e você vai entrar primeiro com o registro. Então, entrou com o registro. Se aquele vendedor lá vendeu depois para um outro cliente, ele não vai conseguir registrar. Então, até essa urgência em pagar o ITBI, em registrar na sequência super rápido, você impede que isso ocorra, dele vender, usar a má-fé, vender para uma outra pessoa e essa pessoa registrar na sua frente. Exatamente. E aí você se recordou aí da nossa colega Elaine, né? Eu me lembro que em uma das aulas a gente discutiu isso. E se a pessoa, se o comprador, ele se vê nessa situação, né? De repente ele descobre ou ele é aconselhado por um advogado que ele tem que registrar, porque enquanto ele não registrar, ele não adquire a propriedade. Ele vai ser, no máximo, apenas um possuidor com justo título. E aí ele chega no cartório para registrar, não tem jeito de registrar. Não tem jeito, porque precisa de toda uma cadeia lá de trás de pessoas que fizeram sucessivas transações, mas e nenhuma delas está registrada. E agora? E aonde ele vai achar esse pessoal? Exato. E às vezes acontece isso. Onde ele vai achar? Às vezes o vendedor morreu. Morreu. Com o vendedor estava tranquilo. Mas o problema é que agora o vendedor morreu. Daí vem os herdeiros e falam, não te conheço, não tem nada a ver com isso, não vou outorgar documentação nenhuma para você registrar. Mas e aí, o que a pessoa poderia fazer? Tá, aí a gente entra na questão da seara do uso capião, né? Que a pessoa pode estar abrindo uma ação de uso capião para poder ter a propriedade desse bem, se essa posse for mansa, pacífica, ininterrupta, né? E fazer extrajudicial, fazer isso diretamente no cartório. Mas, se caso não puder ser feito no cartório, né? Se tiver aí o vendedor antigo, o ex-proprietário, né? Reivindicando essa posse, aí tem que ser feito judicialmente, aí é uma etapa mais longa, precisa também de advogado em ambos os casos, tanto extrajudicial como judicial é necessário o advogado. Então, é uma dor de cabeça, você ter que fazer uma ata notarial antes, né, com os vizinhos que estão ali em volta do seu imóvel, para comprovar que você realmente comprou aquele imóvel, que você tem a posse, que você é proprietário, e o dinheiro que você gasta. É lógico, o extrajudicial, você gasta um valor bem menos, mas você vai gastar, talvez muito mais do que talvez você fosse registrar a escritura ou o contrato, né? Então, você levar para o uso capião, você pode, mas é um passo longo também que você está dando, mas é uma oportunidade, é uma opção que o cliente tem de partir para esse lado. Isso mesmo. Então, é uma possibilidade, né, gente? A uso capião aí, mas que é muita dor de cabeça, como a Kênia ressaltou, é muita dor de cabeça e é muito gasto também. E mesmo fazendo a uso capião em cartório, a pessoa tem que arcar também com o valor dos honorários do advogado. Eu vou encaixar aqui uma das perguntas, né? Uma que foi feita aqui, acho que pelo nosso querido colega aí, o Gustavo, acho que foi ele que perguntou. Eu achei interessante. Kênia, quais as dificuldades que você está vislumbrando agora, durante a pandemia, com todo esse processo de financiamento? Está ficando muito agarrado? Resumindo, né? Está ficando muito mais lento? Quais são as dificuldades que você acha que possam influenciar nesse momento aqui de pandemia para que a pessoa alcance aí o seu financiamento e posteriormente o registro?
Então, no início, né, quando começou mesmo a pandemia, até hoje assusta muito a gente, mas os bancos deram realmente uma parada, vários funcionários trabalharam em home office, estão até hoje em home office, né, trabalhando. Isso dificulta um pouco o nosso acesso ao financiamento imobiliário, mas dificulta um pouco. Eu não senti muito, não. Eu falo assim que as coisas correram muito bem para mim. Eu trabalho com uma agência que me abraça muito, então eu estou há 11 anos lá, né? Então, assim, eu tenho uma pessoa onde eu vou direto. O processo hoje ele é feito todo pelo sistema da Caixa, então você não precisa ir até a agência para ficar levando documento, você só leva o processo lá para agendar a assinatura. Então, eu não senti dificuldade. Outros bancos têm um provimento que saiu, não lembro agora o número dele, que os bancos e os cartórios estão prolongando o prazo de assinatura. Então, o cartório, em vez de 30, está pedindo aí 60 dias. Eu não tive problema, eu falo assim, eu iria até no começo falar sobre o casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque eu já tive um imóvel irregular. E eu falo assim, não tenho vergonha de falar, mas o meu imóvel irregular não era irregular de construção. Eu tinha a baixa de habites, eu tinha o alvará de construção, e quando eu levei isso no cartório para regularizar, foi muito rápido, foi em 30 dias, 29 dias, e eu achei que ia demorar uns 60. Então, para financiar, não está difícil, não, está tranquilo, não, então, assim, não está como antes. A gente vê porque as agências não têm os gerentes, mais gerentes para poder assinar os contratos, né? Hoje a gente está trabalhando na agência com 2 gerentes, que é o gerente geral e uma gerente. Então, os contratos a gente tem que agendar, realmente, às vezes a gente não consegue agendar para uma semana, tem que agendar para outra. Quem nunca, né, professora Lucélia, teve imóvel irregular? Pois é, mas eu... Ela ter regularizado a essa altura, porque senão ela não estaria nem conseguindo dormir. Igual eu, porque eu também não estava dormindo quando eu comecei a fazer direito. Falei, gente, tem que regularizar meu imóvel, tem que regularizar. E eu senti que o meu imóvel tinha realmente 30% do valor a menos, porque eu não tinha regularizado ele. E quando você vê, quando você vê o documento em si, a sua matrícula iônica regularizada, parece um certificado, sabe? Parece algo que você fala, nossa, lutei, consegui, tirei a CND do INSS, que eu achava que era tão caro, e eu consegui fazer o cálculo, consegui abaixar, e consegui tirar o habites da minha casa, e registrar, agora está tudo bonitinho, está tudo legalizado, posso vender como for. Então, se você não tem essa documentação, esse imóvel regular, você fica preso, até para poder financiar o imóvel. Você não consegue financiar ele, né? Então, você tem que vender o imóvel à vista. Quem tem dinheiro para comprar imóvel à vista hoje, gente? Quem tem, compre, por favor, mas não tem. As pessoas estão tirando realmente dinheiro de investimento para comprar imóvel, porque os investimentos hoje estão, né, dando pouca coisa, então as pessoas não querem deixar o dinheiro parado lá e estão investindo em imóveis. E a melhor coisa que eles fazem é investir em imóvel mesmo, desde que a documentação esteja regular. Então, quanto ao financiamento, tá tranquilo, tá normal. Ótimo, ótimo. Uma das últimas coisas que eu ia te perguntar, mas aí a nossa conversa acaba direcionando para outros pontos, né? É justamente isso. A gente tem visto muito nesses últimos tempos notícias, a gente vem acompanhando aí, que nos mostram que o mercado está muito aquecido, né, gente? Mesmo em tempos de pandemia, diante de toda essa dificuldade que as pessoas estão passando, o mercado imobiliário está muito aquecido. E eu acho que você está vendo isso, né, Kênia? Você acha que isso é especialmente por quê? Porque o preço caiu, porque as taxas de juros estão, de fato, mais baratas. A gente viu que a Caixa reduziu bastante, né? Se você for comparar contratos anteriores aos contratos atuais, houve uma redução. Não, professora, não compra à vista ainda. Chegaremos lá. O que você acha? Isso realmente procede, Kênia? Procede. Hoje, a queda das taxas de juros, essa concorrência do mercado imobiliário, essa concorrência que os bancos trouxe,
né, taxa de juros, vai concorrer lá, a Caixa está concorrendo com o Itaú vai lá e abaixa a taxa dele, e o Santander abaixa também. Então, isso é bom para o mercado, isso é bom para o cliente que quer investir, bom para o cliente que quer comprar para morar. Então, a gente tem visto, sim, com essa queda acentuada da Bolsa, né, as pessoas investindo e não dando nenhum resultado, realmente estão tirando o dinheiro da poupança, do investimento e comprando. Outros estão vendendo aquele imóvel, aquele apartamento que você viveu, ficou lá nessa época de Covid, confinado em casa. Você não aguenta mais morar com 7 pessoas dentro de um apartamento de 2 quartos. Você não aguenta mais ter o cachorro dentro do apartamento. Então, você precisa de uma casa, você precisa de uma área privativa, você precisa de uma cobertura. E as pessoas estão pensando nisso. Então, vendem o seu imóvel, investem em outro, compra casa, compra terreno. Sítio, então, teve muita procura por sítio, chácaras, Imagino. né? As pessoas vendo que estão confinadas em casa, precisando de sair, de arejar um pouco. Então, realmente houve muita procura. O mercado também aqueceu muito, a construção civil aqueceu muito. Essa construção de você adquirir o terreno com construção, e a Caixa tem facilitado muito isso, facilitou muito que o cliente também faça esse tipo de aquisição, né? A compra do terreno e a construção junta, financiando tudo. Então, Uhum. tem crescido muito, o mercado imobiliário aqueceu mesmo, a construção civil, Sim. apesar que o material de construção aumentou muito, porque a construção civil aqueceu, e aí, automaticamente, as pessoas estando em casa também quer mexer no telhado, quer fazer uma pintura diferente, então, isso tudo aquece, sim, o mercado imobiliário e tá bem bacana. Que bom, muito bom para você, né? Ótima notícia. E para os compradores também, para os consumidores. A Lucélia está perguntando se houve, inclusive, valorização dos condomínios fora da cidade, dos imóveis em condomínios fora da cidade. Eu imagino que sim, né, Kenny? Deve ter Sim, valorizado mais. sim, Aham. com certeza. Região metropolitana, né, principalmente, uma atenção que as pessoas têm que ter em região metropolitana de adquirir o imóvel, a chácara, ou um imóvel pronto, um sítio ou uma área, é realmente verificar a documentação desse imóvel. Sim. Por quê? O plano diretor de certas cidades às vezes não admite a construção de um certo condomínio numa beira de estrada. Então, isso tudo tem que verificar. Às vezes, o construtor ali, né, ele faz aquele condomínio fechado, vende as chácaras, não faz, né, não se constrói, não implanta ali uma energia, uma água, uma estrutura para que a pessoa possa comprar o imóvel. Ele, às vezes, só coloca lá uma entrada e a pessoa compra e não sabe que ali você não vai conseguir a escritura daquele imóvel. Nem consegue a escritura. Eu não estou falando em registro, eu estou falando em escritura, porque às vezes você consegue fazer escritura em qualquer lugar. Imóvel irregular em área rural, você às vezes não consegue nem fazer escritura porque não tem a matrícula do imóvel, Uhum. né? Aquela área ali não deveria ser vendida como gleba, ela deveria ser vendida como 1.000 metros quadrados. E ali naquela gleba de 20 mil metros, você tem 20 proprietários. E aí você pode fazer a escritura, mas com 20 proprietários. Teria que ser E um ter que condomínio, né? Teria que ser um um condomínio, condomínio. certo? Exatamente. Então, isso também tem que ter uma preocupação na ânsia de querer adquirir um lote para você construir uma chácara, porque não quer ficar mais final de semana em casa devido à pandemia, devido ao Covid, você já está estressada, mas confere, olha direitinho a documentação antes, porque depois também você vai ter um problema. Você vai construir, vai fazer melhorias, benfeitorias, e aquilo ali depois vai ficar porque você não vai conseguir vender, né? Então, essa observação a gente tem que fazer também nesses imóveis de área rural. Excelente, Kenny, excelente. E aí a pessoa investe um alto valor aquisitivo para depois isso também lá na frente virar mais uma dor de cabeça, né? O Kenny, então Sim. aproveitando que a gente está falando de gasto, né? O cidadão normalmente quer saber, ok, eu vou registrar o meu imóvel, quanto que eu vou gastar para regularizar o meu imóvel, para proceder ao registro? Quanto que eu vou gastar de despesa cartorária? Então, conta aí pra gente mais ou menos, aí em termos de percentual, quanto que é gasto com essas despesas?
Eu calculo, Silvia, no caso do imóvel financiado, eu calculo já para o cliente para mais, para ele não ter Melhor. Uhum. surpresa, né? Porque às vezes o cliente realmente ele está fazendo a conta do valor certinho, ele lutou para aquilo ali, ele juntou o dinheirinho dele na poupança, só quem trabalha com isso sabe como que é, né? E o orgulho que a gente tem às vezes de ver uma família feliz, de ver uma família adquirindo um imóvel. Eu estou falando de coração mesmo, não é papo de corretora, não. Sim, sim. Então, o dinheiro dele está ali guardadinho, ele tira aquele dinheiro, é o FGTS que ele está contando. Então, eu sempre calculo para mais, para ele poder sair do banco, sair do cartório. Eu sempre falo com ele assim: olha, você vai sair do banco com um troco ainda, você vai sair do cartório ainda com um troco, porque a gente imagina para mais. Então, eu calculo para financiamento habitacional 6% do valor de compra e venda, tá? Por quê? Ele vai gastar aí no banco, para, eu chamo de dossiê, que ele vai pagar lá no dia da assinatura do contrato no banco, ele vai pagar uma taxa pelo dossiê. Isso não é um seguro. Ah, Isso é uma sim. taxa que ele tem que pagar pelo dossiê, E né? que é O seguro separado é das despesas de cartório, né? Essa taxa é separada das despesas de cartório e ela é paga para o banco, correto? ela é paga para o banco. Sim. Então, o seguro já é uma coisa à parte, que ele pode negociar com o banco, é proibido a venda casada, então o banco não pode obrigar ele a fazer um seguro, porque ele já tem um seguro que já é embutido na prestação, que é contra invalidez ou morte. Então, ele não é obrigado a fazer o seguro que o gerente ou o banco está exigindo para ele poder fazer. Então, ele vai gastar ali, ele vai gastar em torno de 2% no dossiê, no banco, e ele vai gastar 3% aqui em Belo Horizonte, é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Esse ITBI, ele é calculado sobre o valor venal do imóvel, mas o que está na prefeitura. Então, a prefeitura, se você comprou por 200 mil e lá está 210, ela vai fazer você pagar sobre os 210. Mas nada impede de você recorrer ao valor do ITBI. Quando o valor ele é muito alto e diferente do que o cliente comprou, eu sempre faço com que ele recorre à prefeitura, recorra a esse valor. Uhum. E ele ganha. Sai aí com 15 dias, com 20 dias, ele ganha. Eles vão lá, geram um novo ITBI com um valor bem menor. Porque às vezes o valor assusta, ultrapassa o valor de mercadológico que você tem em mãos e sai fora do seu orçamento. E o registro, que ele vai levar o contrato habitacional do banco junto ao cartório de registro e calcular. O primeiro imóvel pelo SFH, não é o primeiro imóvel que você comprou, mas o primeiro imóvel pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, você tem um desconto de 50% no registro. Então, você apresenta uma declaração, o cartório vai consultar lá internamente se você realmente teve outro imóvel, tem outro imóvel, e te dá o desconto. No caso da escritura, você paga pela escritura quase o mesmo valor que você vai pagar para registrar ela. Isso tudo é tabelado, né? Isso tudo tem uma tabela da Serjus, que é uma tabela que tem no sistema da Serjus, quem quiser consultar, né? Tá lá os valores de acordo com o limite dos imóveis. E além da escritura também o ITBI. Então, para escritura ITBI, escritura e registro, e para financiamento habitacional, dossiê, ITBI e registro. Essas são as despesas que o cliente vai ter. Excelente, Kenny, muito bem explicado. Ou seja, você já tem como fazer uma prévia de tudo que você vai gastar, né? E isso tem que estar literalmente aí sendo colocado na ponta do lápis e, evidentemente, vai variar de acordo com o valor do imóvel. Então, é igual quando a gente compra carro, né? Eu tenho que saber se aquele valor ali cabe no bolso, levando em consideração as despesas do IPVA. A mesma coisa para bens imóveis. Teve um colega que me deu a dica aqui para melhorar o enquadramento. Será que melhorou um pouco, gente? Porque eu tô apanhando, tá? Eu tô ali apanhando aí. Meu colega Renê, que já tem muita experiência aí, mas eu ainda tô apanhando com esse negócio de fazer live no Instagram. Se tiver melhorado, vocês podem me dar o feedback aí, ou se estiver horrível, pode falar também, vocês fiquem à vontade. Kenny, infelizmente o nosso tempo não é muito longo, né? Daqui a pouquinho eu já preciso terminar com você, infelizmente. Então, tem mais duas perguntas que a gente não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Piorou? Davidson, piorou? É mesmo?
Tá pior o enquadramento? Abaixa um pouquinho, levanta um pouquinho sua câmera. Peraí. Assim? Aí, agora eu acho que tá bom. Tá bom. Melhorou aí? Tá bom, Davidson? Davidson é lá de Macapá. Um beijo para Macapá. Olha que coisa boa! Beijo pra você aí, ó. Ah, Renê, tá muito ruim? Não, tá bom. Então tá bom. Vamos lá, gente, vamos continuar. Kênia esclarece para nós um ponto, obrigada, Davidson, um ponto importantíssimo. O que vai acontecer com o consumidor, né, com o comprador do imóvel, se ele ficar inadimplente, se ele parar de pagar, assumiu o financiamento, pagou algumas parcelas, veio aí, né, a pandemia, por exemplo, essas parcelas que antes cabiam no bolso agora não cabe mais, não cabem mais. E aí, Kenny, eu quero que você me diga, vamos lá, primeiro, o que vai acontecer, qual é a consequência, porque a maioria desses contratos, gente, são feitos sob a modalidade da chamada alienação fiduciária em garantia, de bens imóveis, né, regidas por uma lei específica, que inclusive foi alterada recentemente e que permite que o banco te tome mais rápido ainda o imóvel, num piscar de olhos. Então, o que vai acontecer? E mais, Kênia, está tendo possibilidade de renegociar? Será que as instituições financeiras estão abertas para isso? Conta para a gente. Pois é, Silvia, é um problema muito grande a questão do cliente atrasar realmente a prestação e não ter condições realmente de arcar com a prestação ali que ele assumiu no contrato de compra e venda junto ao banco, né? Às vezes o cliente não lê o contrato junto ao banco, ele assina e quer ir embora, quer pegar a chave e pronto. Eu dou todo o tempo do mundo para que o cliente faça a leitura do contrato. Se ele não concordar com a cláusula, ele não vai assinar, ele não vai comprar. Mas pelo menos também ele não vai comprar e depois arrepender, né? Ele não vai deixar de pagar o imóvel. Então isso é muito sério. Atrasou uma prestação. Vou dar uma dica aqui, não conta para ninguém não, mas vou dar uma dica bônus aqui. E tomara que o presidente Pedrinho Guimarães lá da Caixa não esteja me escutando. Gente, atrasou 3 prestações, vai lá no banco e pega essas prestações e embute lá no seu saldo devedor. Pelo menos vocês vão ganhar tempo de pagar a próxima prestação. Mas não deixa chegar na segunda, não deixa chegar na terceira, porque aí começa a ter um desespero, porque você só pode fazer isso uma vez por ano. Então imagina, você atrasou 2 vezes durante o ano, 6 prestações, você vai ter que pagar as 3. Quando você embute esse valor também no saldo devedor, você tem que pagar uma parcela e você pode embutir o restante. Então, de qualquer maneira, você vai ter que desembolsar um valor. Então, não conseguiu também entrar com esses valores novamente no saldo devedor? Venda o imóvel. Venda, porque eu sou corretora credenciada da Caixa. E é muito triste, a gente não pode agir com o coração, a gente tem que agir com a razão, porque, na verdade, não foi eu que assinei o contrato, foi o vendedor, foi o proprietário que assinou, ele sabe das consequências dele. Então, realmente, se perder um imóvel, você não consegue financiar junto ao banco jamais, porque você fica com uma restrição interna. Você é um mal pagador para o banco. Então, atrasou 3 prestações em embute, não conseguiu embutir, venda o imóvel. Seja por qualquer valor. O que eu falo qualquer valor? Que meu imóvel vale 100 mil, eu vou vender por 50? Não, mas venda por 90, venda por 85, venda por um valor que você possa recuperar. Porque se o imóvel for para leilão, igual a Silvia falou, com 3 prestações, Silvia, vai para leilão. A Caixa vai consolidar o bem. O que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é pagar o ITBI. Pagou o ITBI, acabou. Ela já vai consolidar o bem no cartório de registro de imóveis. Ela já pega o bem para ela novamente. Uhum. E aí ela vai vender esse bem, no primeiro leilão, a preço de banana. No segundo leilão, ao valor venal do imóvel. E na venda direta, quando não é arrematado nos 2 primeiros leilões, ela vai vender pelo valor que realmente ele é avaliado de mercado, que tem um valor mercadológico. Ocupado ou não, quem quer comprar, compra. Então, não imagine, eu estou aqui, não vou sair, parei de pagar. Os advogados imobiliários são para isso, para entrar com uma emissão de posse, para poder retomar a posse novamente para quem comprou. Então, não acha que isso vai demorar lá na justiça, que você não vai sair, não, porque uma hora vai.
E é por isso que eu falo, Silvia, é muito importante a presença do advogado, porque às vezes o corretor de imóveis ele não está preparado para conversar com o ex-mutuário, né? Ele às vezes vai lá e ameaça o ex-mutuário, e isso é pior. E o advogado, ele tem a técnica para poder trabalhar esse tipo de questão. Então, você pode ir lá, ó, te ofereço aqui, comprei um imóvel, vou pagar para você 2 meses de aluguel, ou 1 mês, vou pagar para você a mudança para você desocupar o imóvel para mim. Muito melhor você agir dessa forma do que ir depender aí da justiça para poder retomar o imóvel. Então, não deixem de pagar. E deixou de pagar, não consegue novamente, vende o imóvel, desfaz dele e pega para você o que você gastou quando você comprou. Pelo menos você vai ter algo de volta. Agora, perder o imóvel, gente, perder um bem, é muito triste. E hoje, uma das maiores procuras que tem no Google é como adquirir minha casa própria. Eu acredito que a bandeira do Brasil deveria ser uma casinha, porque o Brasil, ele vive isso, né? Realizar o sonho da casa própria. É muito difícil as pessoas comprarem hoje um imóvel. Mas a procura é tão grande que as pessoas não estão olhando se está ocupado, se está desocupado, se tem criança lá dentro morando, se tem uma idosa lá de cadeira de roda. E tá certo, gente. Porque não fui eu que deixei de pagar, né? Você tem que cumprir uma obrigação. O professor Renê, ele é bem taxativo nisso quando a gente estuda contratos, quando a gente estudou vários outros, essas questões de estar agindo com o contrato de compra e venda, as cláusulas que o contrato de compra e venda traz. Né? Então, a gente realmente não pode deixar passar isso em branco, não. A gente tem que... E está havendo negociação. Então, se você atrasa, vai lá no banco, conversa. Eu acredito que o banco realmente quer uma negociação do que ele quer só, né, ajuizar uma ação lá para poder retomar o bem ou consolidar o bem novamente. A Caixa, ela não quer isso. Ela tem 2.500 imóveis cadastrados no site para venda. Nossa. 2.500 imóveis parados. Né? Que tem imóveis que são valores altíssimos, tem imóveis que estão todo quebrado por dentro. Então, as pessoas esperam realmente uma oportunidade boa, com um desconto bacana, para poder comprar esses imóveis. Nossa, excelente, Kenny. O pessoal está gostando muito das dicas que você está dando aqui. São dicas muito relevantes. E aí, né, levando em consideração tudo isso que você disse, ainda tem um outro detalhe importante. Você disse que a Caixa tem aí vários imóveis, 2.000, né? 2.500 imóveis cadastrados. Tem imóveis de valores altíssimos, mas tem aqueles imóveis também que já estão em condições muito precárias. E aí, se, por exemplo, esse imóvel que está em condição ruim, ele é vendido e com o valor da venda a dívida não é quitada, e aí, né? O credor vai continuar buscando no patrimônio do devedor outros bens que devem responder pelo valor da dívida remanescente. Não é isso, Kênia? Exatamente. Então, não deixou de pagar e esqueceu a dívida e retomou o meu imóvel, não. Você Exato. tem um débito interno, né? Você está devendo um contrato que você assinou, uma responsabilidade ali de uma negociação que você fez. Então, não é porque a Caixa retomou o imóvel, o banco retomou o imóvel, o Itaú ou o Santander e levou a leilão, que você vai ficar sem essa dívida. Não Exatamente. fica. Isso mesmo. Tanto é que você não consegue financiar um outro imóvel. Né? É um perigo você, uma pessoa que deixou de pagar, colocar na mão de uma outra pessoa, dar um financiamento para uma outra pessoa que não pagou corretamente as prestações lá que foram devidas. Com certeza. E aí nós vamos então para a nossa última pergunta, né? Eu vou aproveitar e encaixar aí a pergunta que um dos colegas que está participando aqui com a gente fez, porque aposto que o pessoal do NDC já deve estar mandando mensagem para mim falando que a live está muito longa, mas já vamos terminando. Kênia, conta um pouquinho para a gente sobre a responsabilidade do corretor. Teve um aluno, eu não sei se foi aluno, me desculpem, mas alguém aí fez a seguinte pergunta: e se, por exemplo, eu contrato um corretor e descubro que esse corretor não tem registro? Quais são as sanções que podem ser aplicáveis? Quais são as providências judiciais que podem ser aplicadas numa situação dessa, onde danos podem ser causados ao cliente, que certamente é um consumidor, né? Porque existe uma relação de consumo, certamente. Então, Kênia, qual é a responsabilidade do corretor? O corretor é um profissional liberal, tá, gente? Então, aqui, só para esclarecer, muitos alunos já sabem disso, a responsabilidade civil do profissional liberal, ela é subjetiva.
é necessário que se prove culpa, e aí a gente fala culpa em sentido estrito mesmo, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. Mas, claro, existe a responsabilidade civil do corretor, inclusive contrato de corretagem está previsto no Código Civil, não é isso? Então conta para nós, Kênia. 722, 729 do Código Civil, está previsto lá a Exatamente. responsabilidade, né, civil do corretor. O corretor de imóveis, ele é regulamentado, essa profissão, pela Lei 6.530 de 78, então nós somos também regulamentados pelo Conselho Federal, e o corretor que não é credenciado, ele não vai sofrer nenhuma sanção pelo CRECE, porque nós somos fiscalizados pelo CRECE. E aí, quando a gente é fiscalizado pelo CRECE, existe, prevalece, né, algo que a gente não acompanhou, que a gente não avaliou, a gente não forneceu bem uma informação, com clareza, e fomos denunciados por alguma coisa, nós somos notificados pelo conselho. O corretor que não tem o CRECE, ele não é responsabilizado pelo conselho, mas ele é responsabilizado penalmente, civilmente, né? Ele tem que ter uma responsabilidade ali subjetivamente, deve ser provada a culpa, mas ele tem uma responsabilidade sim, porque o corretor ele tem que ser claro, ele tem que demonstrar conhecimento na área, ele tem que acompanhar o processo desde a negociação até o fim do processo. Não adianta você vender um imóvel, fazer um contrato de compra e venda, receber a sua comissão, tchau e benção. Mesmo que você não seja o despachante do imóvel, do processo, mas que você acompanhe até o final todo o processo que correu ali, do registro, do ITBI, como que se liberou o dinheiro para o vendedor, se não liberou, se está tendo algum problema. Então, eu acho que a responsabilidade do corretor, ele vai muito além disso, né? Penal, civil, além dele ter que ser credenciado pelo CRECE. Porque hoje, como os advogados pagam mensalmente, anualmente, nós também pagamos um valor que não é barato anualmente. Então, a gente tem que ter essa segurança aí, e a pessoa que também está comprando ter a segurança diretamente com o corretor credenciado pelo CRECE. Corretor, a gente tem muito. A gente tem porteiro, a gente tem o dono do bar da esquina, a gente tem o síndico, mas corretor, que amanhã ou depois você pode correr atrás e ter essa segurança jurídica, como a Kelly falou, é uma questão de segurança jurídica, é o corretor credenciado mesmo, né? Então, ele tem uma responsabilidade, mesmo que seja subjetiva, tem que provar a culpa, mas a responsabilidade está aí, não pode se esquivar disso. Com certeza, né? E uma vez causado o dano, tendo a culpa e o nexo causal, a responsabilidade civil está presente e sem prejuízo da responsabilidade penal. E a gente tem que lembrar que são esferas distintas. E para aquele que é credenciado, eu tenho ainda a responsabilidade junto ao órgão administrativo. Então, são 3 esferas, né? Como o Davidson colocou aí, muito cuidado. Tá cheio de corretor sem registro. E, gente, hoje, com acesso à internet, isso é muito fácil de descobrir. Advogado, né? A OAB tá lá bonitinho, devidamente registrado. Corretor, mesma coisa, né? Profissional liberal de forma geral. Então a gente tem que ter esses cuidados. O Kênia, foi uma delícia fazer essa entrevista com você. Eu adorei. É uma pena que o nosso tempo agora realmente já está indo. A gente começou até um pouco mais cedo, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos os colegas aqui, os professores que estiveram aqui com a gente. Minha mamãe, beijo, mamãe da Kênia também está aqui com a gente, né? Quando a gente fala de mãe, já vê um monte de coraçãozinho aí. Os professores, os nossos alunos queridos, professora Mariana e professor Renê, meus colegas, obrigada pela oportunidade.